Você sabia que BB Seguridade acabou de registrar o segundo maior lucro trimestral da sua história? E mesmo assim segue cotada a um preço sobre lucro nas mínimas históricas. Pois é, foram mais de 2,2 bilhões de lucro no segundo trimestre de 2025 e 25 e a empresa continua com múltiplos muito interessantes. No vídeo de hoje, vamos analisar esse resultado divulgado e te mostrar os principais números, explicar o que impactou esses resultados, destacar alguns pontos de atenção, falar sobre os dividendos anunciados e um catalisador que poderá impulsionar as cotações da BB Seguridade. Além de mostrar o meu último aporte realizado em BB Seguridade, onde comprei mais 1.000 ações para a nossa carteira de ações rumo ao milhão. Antes de mais nada, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. E bora lá pro vídeo! A BB Seguridade registrou um lucro de 2,2 bilhões, um crescimento de 19,7% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado operacional foi de 1,8 bilhão, alta de 11,3%, enquanto o resultado financeiro alcançou meio bilhão, um avanço expressivo de 68,8%, também na comparação com o mesmo período de 2024, muito impactado pela alta taxa de juros. O retorno sobre o patrimônio, ROI, chegou a 89,7%, refletindo a alta eficiência da empresa no uso do capital, algo característico das seguradoras. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento dos prêmios retidos, ou seja, a maior receita provenientes dos seguros emitidos, queda na sinistralidade, que é a relação entre os valores pagos em indenizações e os prêmios arrecadados, ou seja, quanto menor a sinistralidade, maior a margem de lucro para a seguradora. É importante destacar que essa queda se deve, em parte, ao fato de que, no segundo TRI de 2024, a sinistralidade foi impactada pela tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, que elevou de forma atípica os custos com indenizações. No entanto, na comparação com o primeiro TRI de 2025, também houve uma melhora, com uma redução de 4,7 pontos percentuais, reforçando o controle da sinistralidade. Outro ponto que contribuiu para o resultado foi o crescimento das reservas de previdência, que fortalecem o resultado financeiro, já que esses recursos são investidos. Uma maior arrecadação de capitalização e alta nas receitas de corretagem da BB Corretora também ajudaram no resultado. Tudo isso resultou em um lucro de 2,24 bilhões, o segundo maior resultado trimestral da história da BB Seguridade. E se você está duvidando, eu montei esse gráfico que mostra a evolução dos lucros da BB Seguridade desde 2016, trimestre por trimestre. Nele, podemos observar claramente os dois pontos mais altos. O maior deles foi no terceiro TRI de 2024, quando a empresa registrou um lucro de 2,26 bilhões. E o segundo maior foi agora, no segundo TRI de 2025, onde a empresa registrou 2,24 bilhões de lucro. E mesmo após apresentar um bom resultado, a BB Seguridade segue sendo negociada com o menor PL de sua história. Para calcular o PL, que é o preço sobre lucro, basta pegar o lucro líquido dos últimos 12 meses, que foi de 8,6 bilhões, e dividir pelo número de ações em circulação. Com isso, chegamos ao lucro por ação, ou LPA, que foi de R$ 4,46 por ação no período. Agora basta pegar o preço atual de BB Seguridade, que no momento da gravação está em R$ 33,93, e dividir pelo LPA de 4,46, chegando ao PL de 7,59, o menor PL já registrado pela empresa. E o que isso significa? Esse indicador mostra quantos anos a empresa levaria para devolver ao acionista o valor investido, caso mantivesse o lucro atual e distribuísse 100% dele. Ou seja, hoje a BB Seguridade demoraria 7,6 anos para retornar ao investidor o capital aplicado. Esse preço-lucro, volto a dizer, conhecido como PL, está nas mínimas históricas. E antes de voltarmos a falar dos resultados, vamos responder a uma pergunta: qual seria o preço justo de BB Seguridade atualmente? Para essa análise, eu gosto de utilizar a fórmula de Décio-Bazin, que considera a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos. Na nossa planilha das ações mais baratas da bolsa, que você pode adquirir com acesso vitalício clicando no link da descrição do vídeo, podemos ver que o preço justo da BB Seguridade está estimado em R$ 41,03. Isso mesmo, considerando a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, a ação está sendo negociada com uma margem de segurança acima de 18%, além de oferecer um dividend yield
acima de 10% nos últimos 12 meses. E você? O que você acha de BB Seguridade nessas cotações? Deixe aqui nos comentários. Voltando para os resultados do segundo TRI, a empresa também destacou a diversificação dos canais de produtos. Foram 856 milhões em prêmios emitidos via parceiros, como cooperativas e revendas agros, com alta de 55% nesse segmento. Lançamentos como crédito consignado privado, consórcio protegido, prestamista empresas para micro e pequenas empresas e seguro pecuário, que cresceu 48% na comparação anual, foram um dos destaques. O Orocap 30 anos arrecadou 135 milhões com a venda de 45 mil títulos. Além disso, 46% das vendas digitais foram para novos clientes, reforçando a estratégia digital do banco, com crescimento nas vendas de capitalização, proteção pessoal e itens pessoais. Outro ponto foi a busca por eficiência. O NPS, que mede o grau de satisfação e lealdade dos clientes, permaneceu na zona de qualidade, mostrando melhora na experiência do cliente, subindo 5,7 pontos. Houve também uma queda de 27% nas reclamações e redução de 10% do churn, que nada mais é que a taxa de cancelamento, que é calculada através da porcentagem de clientes que deixam de usar um produto ou serviço da empresa. Além disso, houve uma queda significativa nas despesas gerais e administrativas na Brasil Cap, BB Corretor e Brasil Seg, o que aumentou a eficiência operacional, permitindo gerar mais resultados com menos custos. Quando olhamos os números detalhados, vemos que o lucro recorrente cresceu 20% olhando para o mesmo TRI de 2024, e na comparação semestral, o aumento do lucro líquido foi de 14%. E um resultado financeiro apresentando uma alta de 69% comparando com o mesmo TRI de 2024, e um crescimento de 55% na comparação semestral. Esse desempenho foi impulsionado pela Selic ainda elevada, pela deflação do IGPM e pela marcação positiva da carteira de investimentos. E é justamente nesse ponto que eu sempre insisto. Uma Selic a 15% beneficia diretamente o resultado financeiro da BB Seguridade. Vale lembrar que a empresa ainda não teve nenhum trimestre completo com a Selic a 15%. E pelo cenário atual, a expectativa é que essa taxa permaneça nesse patamar pelo menos até o final do ano. E você, consegue imaginar o impacto disso na receita financeira de BB Seguridade? Esses fatores ajudaram a aumentar a participação do resultado financeiro no lucro líquido, que passou de 14,7% para 20,7% de representatividade, comparando esse TRI de 2025 com o mesmo TRI de 2024. E na comparação semestral, o aumento foi de 13,6% para 18,5% de representatividade no lucro líquido. Para ilustrar o impacto da taxa Selic nos resultados da BB Seguridade, preparei essa tabela com a taxa média ponderada da Selic em cada trimestre. Vale destacar que até agora a BB Seguridade, como eu disse anteriormente, não registrou um trimestre completo com a Selic a 15%. Então, na minha visão, essa taxa deve se manter até o final do ano, o que permitirá que a empresa usufrua de um cenário de juros elevados durante todo o segundo semestre, compensando eventual queda na emissão de prêmios. E olha só este gráfico que interessante. Ele mostra a variação do resultado operacional e do resultado financeiro de forma separada. E veja só, a BB Seguridade apresentou crescimento em ambos. O lucro saiu de 3,7 bilhões no primeiro semestre de 2024 para 4,2 bilhões no primeiro semestre de 2025. Essa diferença é composta por 245 milhões vindo da receita operacional e 277 milhões do resultado financeiro. Então, aquela história que BB Seguridade só aumenta o lucro por causa da receita financeira é uma lenda. Já na Brasil Seg, braço de seguros da BB Seguridade, apresentou uma queda de 1% nos prêmios emitidos na comparação trimestral e uma redução de 3,4% na comparação semestral. Por outro lado, os prêmios retidos registraram um aumento de 2% no comparativo trimestral e uma leve alta de 0,2% na comparação semestral. Analisando os três principais ramos da Brasil Seg, observa-se uma retração nos prêmios emitidos, tanto na ótica trimestral quanto na semestral. O seguro rural teve uma queda de 1,6% na comparação semestral e de 3,2% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Seguro de vida, estabilidade no semestre, alta de 0,3%, mas retração de 3,6% no trimestre. O seguro prestamista recuou 14,3% na comparação semestral
e 4,9% na comparação trimestral. Esses números evidenciam a dificuldade em expandir a emissão de novos seguros. Apesar disso, os resultados operacionais foram positivos. O resultado financeiro cresceu 45% em relação ao segundo TRI de 2024 e 42% no comparativo semestral. O lucro líquido avançou 25% no trimestre e 13% no semestre. Esse desempenho foi impulsionado pela alta taxa de juros, que favoreceu o resultado financeiro, e também pela redução da sinistralidade, que caiu de 27,2% para 21,5% no trimestre e de 26,8% para 23,8% no semestre, ajudando a compensar a queda da emissão de seguros. A unidade de previdência, a Brasilprev, reportou um lucro líquido de 416 milhões no segundo TRI de 25, uma alta expressiva de 20% no contra-ano. O resultado foi impulsionado principalmente pelo forte desempenho financeiro, com destaque para a marcação a mercado positiva de 59 milhões, versus um prejuízo de 187 milhões no segundo TRI de 2024, e pelo efeito favorável da deflação do IGPM sobre o custo do passivo. Como parte relevante das obrigações da Brasilprev é indexada ao índice, a queda do IGPM reduziu a atualização monetária das provisões, aliviando as despesas financeiras. Em contrapartida, as contribuições brutas de previdência recuaram 22% na comparação trimestral e 21% na comparação semestral. A queda foi impactada pela redução na captação após a publicação do decreto federal que instituiu a cobrança de UF sobre os planos do VGBL com aportes mensais acima de 50 mil a partir do fim de maio. Fato que impactou também a captação líquida, que ficou negativa em ambas as bases de comparação. A Brasilcap, unidade de títulos de capitalização da BB Seguridade, arrecadou 1,8 bilhão no segundo TRI de 25, um crescimento de 24% na comparação ano a ano. As reservas representaram um crescimento de 1% desde junho de 2024. O resultado financeiro avançou 6% na comparação trimestral, mas recuou 19% na comparação semestral. O lucro líquido acompanhou esse movimento, registrando uma alta de 5% no comparativo trimestral, mas recuou 10% na base semestral. Partindo para a BB Corretora, que reportou um lucro líquido de 884 milhões no segundo TRI de 25, com uma alta de 11% na comparação trimestral e uma alta de 9% na comparação semestral, o resultado foi impulsionado pelo aumento das receitas de corretagem, que subiu 6% na comparação trimestral e 5% na comparação semestral. Reparem que o lucro líquido da BB Corretora representa 1/3 do resultado apresentado pela BB Seguridade. Agora vamos para a parte não tão boa. Apesar do resultado do segundo TRI de 25 ter vindo acima do consenso, impulsionado principalmente pelo resultado financeiro e pela melhora na sinistralidade, a BB Seguridade revisou negativamente seu guidance para 2025, refletindo tendências operacionais mais fracas no primeiro semestre. Os prêmios emitidos apresentaram uma retração de 3,4% no primeiro semestre de 2025, enquanto o crescimento das reservas de previdência foi de apenas 9,8%, abaixo do intervalo projetado anteriormente de 12% a 16%, em função de resgates líquidos no período. Tais fatores motivaram a revisão das estimativas para o ano. Agora, a expectativa de crescimento de prêmios emitidos passou de 2 a 7% para menos 4%, ou seja, um decréscimo, a um acréscimo de 1%. O resultado operacional foi ajustado de 3 a 8% para 1 a 4%. E o crescimento das reservas de previdência caiu de 12 a 16 para 9 a 12%. Segundo a Genial, com esses ajustes, o lucro líquido implícito para 2025 foi revisado de 9 bilhões para 8,85 bilhões, resultando em um crescimento de 8,5% em comparação ao lucro registrado por BB Seguridade em 2024. Mais adiante, na análise da Genial, apesar da revisão negativa do guidance operacional, que sinaliza um arrefecimento na contribuição dos prêmios e um crescimento mais moderado nas reservas, o resultado financeiro continua surpreendendo positivamente. O lucro acumulado no primeiro semestre de 2025 cresceu 14% em relação ao mesmo período do ano passado,
sustentado por um cenário de juros elevados que favorece as carteiras majoritariamente pós-fixadas das verticais de seguros, capitalização e corretora. Para o ano, a Genial projeta um lucro líquido de 8,9 bilhões, uma alta de 9,3% ano contra ano, refletindo principalmente o avanço do resultado financeiro como o principal motor de crescimento. A casa ainda destaca que uma eventual renegociação dos contratos de distribuição com o Banco do Brasil pode atuar como um catalisador relevante, já que muitos investidores ainda não incorporam a continuidade da companhia após 2033. Por isso, a Genial reitera a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 47. E se você quiser conferir esse excelente relatório feito pela Genial, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar o preço teto projetivo em cada cenário para a BB Seguridade, considerando um retorno mínimo exigido de 8% ao ano e um payout de 90%. A Genial Investimentos, como mencionei anteriormente, está projetando um lucro de 8,9 bilhões para 2025, que seria esse cenário que está nessa linha. Então, nesse cenário, o preço justo de BB Seguridade, mesmo com o retorno mínimo exigido de 8%, seria de R$ 51,49, o que representa uma margem de segurança de 49% e um dividendo estimado de R$ 4,12 por ação, quase 12% de yield. Ou seja, nesse cenário, BB Seguridade estaria muito descontado. E se considerarmos um lucro de 8,75 bilhões, o preço teto cai para R$ 50,63, com uma margem de segurança de 47% e dividendos de R$ 4,05 por ação. Se a empresa lucrar 8,5 bilhões, o preço teto ficaria em R$ 49,18, ainda com 42% de margem de segurança e dividendos de R$ 3,93 por ação. Em todas essas projeções, a ação permanece bastante descontada. Agora vamos imaginar um cenário péssimo, uma queda de 10% no lucro de 2025 em comparação a 2024, reduzindo o lucro de BB Seguridade de 8,2 bilhões para 7,3 bilhões. Se a gente analisar dessa forma, mesmo assim, a ação ainda estaria barata, com preço teto em R$ 42,45, dividendos de R$ 3,40 por ação, um yield próximo de 10% e uma margem de segurança de 23% frente à cotação atual. Ou seja, em todos os cenários, BB Seguridade parece estar muito barata. E pode parecer estranho, mas é como se o mercado estivesse simplesmente esquecido de BB Seguridade. Deixe aqui nos comentários qual é o seu preço justo para a BB Seguridade. E se você quiser ter acesso a essa planilha das ações mais baratas da bolsa, que calcula o preço justo de todas as ações da bolsa utilizando as fórmulas de Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e a Magic Fórmula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O pagamento é único e o acesso vitalício. Agora vamos falar da nossa carteira de ações rumo ao milhão. Atualmente estamos com 10.400 ações de BB Seguridade, 11.700 ações de Banco do Brasil e 200 ações da Petrobras. Recentemente, no dia 1º de agosto, eu fiz um aporte e comprei 1.000 ações de BB Seguridade a R$ 33,75 cada. Se você quiser acompanhar todos os nossos aportes, siga nosso Instagram e entre para o nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram. Eu vou deixar o link desses grupos aqui na descrição do vídeo. E com esse último aporte, chegamos a 10.400 ações de BB Seguridade. E essas ações vão me gerar uma renda passiva de mais de R$ 20.000 já no próximo dia 26 de agosto. Isso mesmo, junto com os resultados, a BB Seguridade anunciou o pagamento de dividendos aos acionistas no valor de R$ 1,94 por ação. Os dividendos serão pagos no dia 26 de agosto. E a Datacom, que é a data para você ter direito a receber esses dividendos, será no dia 14 de agosto. Então você precisa dormir com as ações no dia 14 para o dia 15 para ter direito ao recebimento desses dividendos. No momento que estamos gravando o vídeo, esse valor de R$ 1,94 por ação representa um dividend yield de 5,71%. Levando em consideração que eu possuo 10.400 ações de BB Seguridade,
Basta multiplicar esse valor pelo valor do dividendo anunciado de R$ 1,94 e chegamos ao valor de R$ 20.196,80. Esse é o valor que eu irei receber no próximo dia 26 de agosto. A empresa segue no meu radar, principalmente nessa faixa de preço que se encontra, com a um PL nas mínimas históricas, juros altos e resultados consistentes. Esse valor de dividendo, em torno de R$ 20.000, eu pretendo reinvestir em uma dessas empresas da nossa carteira, ou em YouTube 3 ou Caixa Seguridade. Vamos ver no dia que eu receber esses dividendos como estará as cotações dessas empresas. E você, está de olho em qual empresa? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Muita gente anda pregando o pânico em relação à BB Seguridade, mas tem um ponto que eu não vejo ninguém falando e eu resolvi trazer uma imagem divulgada pela própria companhia em um de seus balanços, e essa imagem foi compartilhada pelo meu amigo Fábio Tsu, que é um dos participantes ativos do nosso canal no Telegram. E olha só o motivo pelo qual a BB Seguridade consegue se manter firme diante de diferentes cenários econômicos. A imagem mostra o comportamento do resultado operacional e do resultado financeiro da empresa. O resultado operacional representa o lucro vindo da atividade principal, que é a venda de seguros, previdência, capitalização. Então, ela se beneficia com uma economia aquecida, com mais emprego e renda. Então, ela vende mais esses produtos. Já o resultado financeiro vem dos rendimentos das aplicações feitas com o dinheiro dos clientes, investidos majoritariamente em renda fixa. Esse resultado tende a ser melhor em períodos de juros altos e inflação elevada, como no cenário que estamos vivendo atualmente. E o ponto-chave é: um compensa o outro, funcionando como uma espécie de proteção natural para o resultado da empresa. Se a economia está forte, com juros baixos e desemprego caindo, o operacional cresce, mas o financeiro rende menos. E se a economia está fraca, com juros altos e desemprego elevado, o operacional sofre, mas o financeiro melhora. Essa dinâmica torna a BB Seguridade uma empresa resiliente, capaz de se sair bem em diferentes momentos de ciclo econômico. E tem mais, ela não tem dívidas, assim como a Porto e a Caixa Seguridade. Basicamente é uma característica de todas as seguradoras, tá? Esse equilíbrio entre os dois resultados garante a estabilidade de bons números para a companhia ao longo do tempo. E você, tem BB Seguridade na carteira? Comenta aqui embaixo quanto você vai receber de dividendos agora em agosto. E fazendo um resumão para você que ficou até o final do vídeo, podemos destacar os seguintes pontos. Do lado positivo, a empresa apresentou o segundo maior lucro trimestral da sua história. A empresa segue sendo negociada a um preço sobre lucro nas mínimas históricas. O resultado financeiro, impulsionado pela Selic, compensou a baixa na emissão de prêmios. Além disso, todos os braços da BB Seguridade apresentaram expansão sequencial de lucro, algo que não acontecia desde o terceiro trimestre de 2023. Agora, do lado negativo, houve uma revisão do guidance, com cortes de crescimento em várias frentes. Também há uma expectativa de redução dos prêmios emitidos e uma captação líquida negativa na Brasilprev. Ao lado, destaquei o dividendo anunciado de R$ 1,94 por ação, que representa um yield de 5,71% nas cotações atuais, com datacom em 14 de agosto e pagamento em 26 de agosto. Falando sobre preço justo, temos R$ 41,03 pela fórmula de Bazin, R$ 47,00 pela Genial, e nos cenários projetados ao longo do vídeo, os valores ficaram entre R$ 42,45 e R$ 51,49. Já o lucro esperado para 2025 está entre 8,2 bilhões e 8,9 bilhões de reais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificação e compartilhar esse vídeo com seu amigo investidor. Abraços e até a próxima!